Olá, eu sou Sara Oliveira. Olá, sou Wendel Douglas e nós somos da Imprensa Médica. Hoje estamos com Casimiro Campos, que é formado em Educação e doutorado pela Universidade Federal do Ceará. Fala um pouco sobre você. Bom, gente, eu queria agradecer esse espaço, a oportunidade de estar aqui, ao Wendel e a Sara, que estão me entrevistando. Na verdade, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Tenho formação, como o Wendel colocou, na área da educação, graduação em pedagogia, mestrado e doutorado em educação. E minha área de pesquisa tem sido a formação de professores, o currículo, a avaliação, áreas que comumente eu tenho trabalhado, pesquisado e publicado. São mais de 20 livros publicados e a oportunidade de estar aqui na Bienal de São Paulo, na 24ª Bienal Internacional de São Paulo, é a oportunidade de fazer o lançamento das minhas obras, especialmente esse que eu estou aqui trazendo para vocês, que é didática e ferramenta para o trabalho em sala de aula. No caso, esse trabalho é publicado pela editora Caminhar. Enfim, eu fico à disposição de vocês para a gente seguir aqui na nossa entrevista, na nossa conversa. No seu livro, Didática, você fala sobre um ensinamento diferente, porque se a gente for ver, as aulas que se deram antigamente não se podem dar mais, porque tem mais tecnologias, a forma de ensinar vai mudando conforme o tempo. Você acha que o mundo pode, daqui a pouco não vai ter mais livros, só uma coisa digitalizada, ou você acha que o livro didático ou as tecnologias podem ajudar na formação dos alunos? Bom, gente, a pergunta do Wendel realmente é muito difícil, não é uma pergunta fácil, Wendel. A ideia desse livro foi exatamente permitir, pela didática, né, a possibilidade de ajudar o professor a trabalhar melhor desde o planejamento, o ensino, a aprendizagem, a avaliação. Então, o conteúdo didático, ele diz respeito exatamente isso que você colocava, Wendel. Como o professor pode trabalhar melhor na sala de aula e do seu trabalho, como ele pode, Sara, guiar, ter a didática como uma ferramenta para tornar mais acessível a aprendizagem para os alunos. Então, por meio da didática, ele pode trabalhar com as novas tecnologias, ele pode trabalhar com as mídias digitais, ele pode usar o computador, pode usar um aplicativo, pode usar a internet, mas ele tem que saber como conduzir isso no âmbito do trabalho docente. Ou seja, como ele pode fazer melhor a sua aula, mas tendo como foco a aprendizagem dos alunos. Então não adianta ele dar aula, seja com a mediação das novas tecnologias, quer dizer, usando a tecnologia, seja usando, vamos dizer, o texto, o livro, ou fazendo aula expositiva, mas se ele não estiver preocupado, se os alunos ali estão prestando atenção, estão com atenção e se estão aprendendo, né? Então a preocupação das pesquisas que eu tenho desenvolvido, especialmente publicadas aqui nesse livro, Didática, ferramenta para o trabalho docente em sala de aula, buscam sensibilizar o professor, ajudar o professor, tentar, vamos dizer assim, sensibilizá-lo para que ele possa, tomando pé, vamos dizer assim, da sua importância e do seu trabalho, focado na aprendizagem dos alunos, como ele pode ter melhores resultados ao final, por exemplo, de uma aula. Ou seja, que ele não dê a aula e no final da aula ele fique se perguntando, ou que ele não tenha nenhuma preocupação se os alunos aprenderam ou não. Então é importante que o professor desenvolva, a partir da didática, né, a preocupação de fato se a boa aula que ele deu, né, e aí ele se torna um bom professor, se a boa aula que ele deu, os alunos realmente tiraram proveito e aprenderam. Quer dizer, se ele não tiver essa perspectiva de fazer com que o aluno aprenda na sua aula, de que serve efetivamente a aula? Né? Então a aula tem que ter um objetivo e o planejamento guia exatamente a ação docente ali na sala de aula. Por isso a didática é tão importante. Ou seja, como o professor faz para que o aluno aprenda o conteúdo, aprenda mais e melhor. Entende? Então essa é a preocupação dos meus estudos aqui, publicado nesse trabalho que eu estou agora apresentando para vocês, e estamos conversando exatamente sobre didática, ferramenta para o trabalho docente em sala de aula. E os novos formatos de leitura com recursos digitais, qual é a sua opinião? Eu acho muito importante a ideia de estimular os jovens, as crianças, para que eles possam melhor usar a leitura, né? E despertar a leitura. As tecnologias cumprem um papel fundamental, sabe? É muito importante, Wendel, para que o professor possa, ao trabalhar o conteúdo, sintonizar,
né, o conteúdo com o tempo das crianças. Qual é o tempo das crianças e dos jovens hoje? É exatamente esse, é o tempo das novas tecnologias, é o tempo das mídias digitais, é o tempo dos aplicativos, é o tempo da internet. Ou seja, a web vem como uma ferramenta importantíssima para as comunicações, e a docência é isso, é saber comunicar, fazer uma aula e usar a didática. Uma das competências prioritárias que o professor tem que saber trabalhar do ponto de vista das habilidades de ser professor, e para se tornar um bom professor, é ele fazer o uso exatamente dessas tecnologias, mediando o conteúdo da aprendizagem. Se o professor é um professor de matemática, de português, de história, de arte, de ciência, né, de geografia, por exemplo, ele pode e ele tem que saber, né, usar a didática para como ele vai preparar a aula e como vai usar daquela tecnologia, seja, vamos dizer, um ambiente da internet, da web, seja a internet, seja um aplicativo, seja um computador, para que ele possa fazer com que a aula torne algo mais aprazível, mais acessível, possa facilitar o entendimento e a compreensão do aluno, na certeza de que a aprendizagem está sendo realizada. Então, se o professor consegue sintonizar melhor, Sara, a ideia, vamos dizer, daquilo que ele está trabalhando na sala de aula, né? E ter a certeza que no final de uma aula o aluno aprende, nós vamos ter a certeza de que o aluno, aprendendo, aquilo será útil para a sua vida, né? Então aí vem a importância das novas tecnologias que podem mediar esse acesso mais fácil ao conhecimento e tornar, vamos dizer assim, mais fácil, né, a aprendizagem de determinados conteúdos, entende? E ao mesmo tempo tornar a aula mais leve, né? Os professores fazem aulas cheias de conteúdo muito pesadas, né? Às vezes aulas que não tocam, vamos dizer assim, não dizem, né, das experiências, das necessidades dos alunos, aí fica muito distante. E por ficar muito distante, às vezes os alunos não prestam atenção, não seguiam, né, pelo roteiro do professor, e aí não estão nem aí com a aprendizagem. O professor também não se esforça muito, e se ele não se esforça, o aluno também não se esforça, puxa, para que serve a aula, né? Então o professor tem que conquistar o aluno toda hora, todo dia, todo momento na sala de aula. E isso é algo que é fundamental, fazer bem uso da didática. Tá? Essa é a ideia, vamos dizer assim, que eu trago nessa pesquisa. Sobre as novas tecnologias, você acha que o livro, o jornal e outros meios de comunicação, como os livros impressos ou jornais, poderão entrar em extinção? Não em extinção, mas diminuir, for substituído, porque vários jornais hoje são pela internet e tem um impresso. Porque aí você pode acessar a internet e não precisa comprar um jornal. Wendel, eu acredito que a mídia digital, para o futuro, na perspectiva das novas gerações, elas tenderão, Sara, ao longo do tempo, e substituindo as plataformas, por exemplo, impressas em papel. E com certeza a plataforma impressa, né, seja no jornal, seja o livro, elas tenderão a diminuir, não tem dúvida. Porém, eu diria para vocês, o registro da plataforma em papel ainda é muito importante. Quer dizer, o livro em papel ainda é muito importante. Eu acredito que vocês devam ter conhecimento, inclusive os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores devem já, os internautas que visitam o nosso site, devem ter conhecimento de algumas situações, por exemplo, o livro, para vocês terem uma ideia, o livro, tá, enquanto, vamos chamar assim, enquanto produto, enquanto bem, né? O livro ainda é muito mais lido e comprado no formato de papel do que digital, tá? Porém, eu diria para vocês, quando a gente pega o levantamento da última pesquisa sobre os retratos da leitura e da pesquisa maior do uso das novas tecnologias, né? No sentido maior da plataforma livro, a gente vai ter, olha como é interessante, o livro ainda vende muito em papel, tá certo? Impresso. Mas, Wendel, as perspectivas de venda para o futuro aí ficam muito interessantes, porque o livro digital é o formato que ele mais cresce, inclusive em venda, tá? Em percentual, mas ainda é mais lido e vendido o livro em papel. Porém, eu diria para vocês, as editoras estão começando a perceber
que a grande possibilidade é trabalhar com transmídia. Ou seja, nós não vamos deixar a plataforma em papel, o livro, mas nós vamos ter que ter um livro digital, vamos ter que ter um livro com música, vamos ter que ter um livro em outras plataformas digitais, tá certo? Num formato de aplicativo, no audiolivro, um livro no formato de um filme, num vídeo, enfim, tá? De tal forma que o livro vai ganhar uma transcontextualização. Ele vai sair do formato em papel e ganhar outras possibilidades que não serão apenas impressas no modelo papel, mas ele terá um formato plural a partir da mídia digital. Isso eu acho fantástico, eu acho que é algo maravilhoso. E lógico, nós professores, a nossa geração, tenderá sempre mais a ter o livro em papel e também vai migrando devagarinho para as outras plataformas a partir do momento que elas se tornam mais acessíveis. E as novas gerações tomam conhecimento do livro em papel, usam o livro em papel, mas com certeza vão usar mais as novas mídias, as novas tecnologias, nos formatos, eu diria assim, futuros que virão do ponto de vista dos aplicativos, das novas referências que serão construídas para além da plataforma, vamos chamar assim, em papel, impressa, como nós temos hoje no formato livro em papel. Quando o senhor começou a ler os livros assim, qual foi a sua ideia de meio que assim, você começou a ler? Isso. Você leu vários livros, você já leu vários livros, certo? Verdade, isso. Qual foi a sua ideia de fazer esse livro para as pessoas lerem assim, tipo, terem o mesmo raciocínio do senhor? Tipo, você não tá entendendo, né? Tô entendendo. Tipo assim, você já leu vários livros. Você publicou esse livro com a intenção de colocar uma ideia na cabeça dos professores, dos alunos, para meio que mostrar a sua opinião, para eles seguirem ela? Olha, lógico, quando a gente propõe um trabalho novo, como eu estou aqui trazendo para vocês, colegas professores que nos ouvem, e público e demais colegas internautas, a ideia de fato é fazer com que a gente possa conquistar o público, as pessoas possam tomar conhecimento da nossa obra e, puxa, olha, didática, isso me interessa, onde é que está o livro do professor Casimiro? Está lá na cultura. Então eu vou lá, vou comprar o livro, como é que eu faço para ter acesso? Então vai na minha página eletrônica, no meu Face, mantém contato comigo, enfim. Então lógico que a gente quer chegar com a mensagem para o nosso público. Aqui, especialmente para professores e gestores escolares. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a ler, eu também percebi isso, sabe? Que outros autores gostariam de nos seduzir no sentido de influenciar com a sua mensagem aquilo que eles acreditam. Porque a gente só publica aquilo que a gente acredita. Então, fazer um livro como esse, por exemplo, esse aqui, ele levou um pouco mais de tempo, porque é fruto de pesquisas. Foram 3 anos produzindo esse trabalho, no sentido das pesquisas que deram base para que eu pudesse ter a conclusão dessa pesquisa publicada aqui nesse trabalho didático. Porém, eu diria para você, a ideia não é convencer a mim que o conteúdo desse livro, as ideias que aqui estão contidas, elas são interessantes. Eu já acredito nessas ideias. E mais do que isso, eu acredito que as ideias podem mudar o mundo. Por isso que eu publico. Pode mudar a opinião das pessoas. Podem mudar a opinião das pessoas, podem fazer com que as pessoas sejam influenciadas, e tomem decisões, no caso, por exemplo, aqui, de assumir a docência, assumir a aprendizagem dos alunos, mudarem o perfil das suas aulas, transformarem a escola, construir um mundo novo, um mundo que esteja mais perto da vida, da experiência das nossas crianças, dos nossos jovens. Ou seja, eu sempre sonhei com uma escola diferente. Então a minha ideia de pesquisar e publicar um livro para professor é fazer também com que o nosso público, quer dizer, aqui, o público que eu dirijo, professores, educadores, mudem a opinião, Isso, gestores escolares, mudem. Não façam a escola que fizeram no seu tempo. Escola melhor. Isso, não façam escola enfileiradas, com carteiras enfileiradas, que só o professor fala, mas façam uma escola que tenha vida nova, que as crianças possam sentir prazer de estar na sala de aula. Para ser algo na vida, crescer. Possam sonhar, crescer, sonhar e, como você disse, Sara, ser algo na vida, Quer dizer, saberem que um futuro as espera, entendem? Quer dizer, e é realizável esse futuro. Percebe? Quer dizer, qual é a distância do ideal para o futuro? É fazer acontecer. Que nem aquele ditado, plantar hoje para colher amanhã. Porém, eu diria,
planta hoje para colher amanhã, algo possível, realizável. Não é apenas uma utopia do irrealizável, não. A utopia para mim é aquilo que se realiza, que pode ser realizado no futuro próximo. Não é algo que se realiza no irrealizável. É futuro, então não vai se realizar nunca. Nada. Os nossos sonhos caminham. Não é? Quando eu publiquei esse livro, eu tinha uma ideia. Daqui a 1 ano, 2, quando eu começar a trabalhar, não é, com públicos diferentes que leram meu livro, com certeza eu mudarei. Né? Quer dizer, daqui a 5, 10 anos, esse livro já não terá mais as ideias que eu acredito daqui a 5, 10 anos. Eu já terei que ter, vamos dizer, coisas novas para dizer para o meu público. Gostei dessa opinião. Percebe? Quer dizer, é essa luta da gente em fazer uma educação melhor, um mundo melhor, uma vida melhor. Né? E é assim que eu gostaria de ser visto e conquistado pelo meu público. Percebe? Você acha que a participação dos alunos, tanto no Grêmio quanto uma introdução da interdisciplinaridade, de não ter tempo para matemática, português, porque se você for ver, se você ler alguma coisa, vai ter várias coisas relacionadas. Então, se você aprende tudo separado, mas quando você vai usar, você usa tudo junto. Quando você vai no mercado e vê uma placa escrito frango, R$12, tem uma matemática, tem um português, tem algo atrás. Você lê e reconhece que é um produto. Então tem as duas matérias juntas. Isso, agora deixa eu te dizer, Wendel, o Grêmio, vamos por parte. O Grêmio, eu acho muito importante o Grêmio. Por que você tem essa opinião sobre o Grêmio? Isso, eu fui do movimento estudantil, eu me fiz do movimento estudantil. Durante a minha permanência na escola básica, eu fui líder de turma. E quando eu cheguei na universidade, eu me vinculei ao centro acadêmico na universidade e fui presidente do centro acadêmico da minha faculdade. Então eu incentivo muito a participação dos alunos no Grêmio. Por que o Grêmio? Porque o Grêmio é o lugar onde a gente forma lideranças, é onde a gente forma os novos líderes. E os novos líderes que amanhã nos substituirão na liderança da sociedade. Esses líderes também poderão ser líderes empresariais, líderes políticos, líderes sindicais, que vão representar, né, a organização da sociedade civil. E eu acredito que é essa organização da sociedade civil, pautada nas lideranças, que nós vamos construir um país melhor, uma vida melhor, uma nação melhor. Percebe? Qual foi o primeiro livro que você leu, que você gostou muito, que você tem até de cabeça a história hoje? Como cearense, o primeiro livro que eu li, por incrível que pareça, foi Iracema, de José de Alencar. E Iracema, gente, é um livro maravilhoso, porque nos ajuda também a compreender um passado, né? E um passado de um autor, que José de Alencar, praticamente ele fundou uma literatura brasileira. E o projeto dele dizia algo muito interessante, sabe, Wendel, que não era apenas falar sobre a língua portuguesa. Ele dizia mais, que a língua que era falada no Brasil, que se escrevia no Brasil, era uma língua brasileira. Então ele foi buscar nos tipos, né, daqueles que formavam a cultura brasileira, quer dizer, ele foi na cultura brasileira, no folclore, nas visões regionais, tá? Ele foi interpretar o Brasil, ele foi o primeiro intérprete do Brasil, José de Alencar. E ele construiu Iracema nesse sentido, né, de fazer com que a figura do índio fosse o nosso herói. Porém, os trabalhos de José de Alencar sobre o índio, é uma visão muito interessante de José de Alencar, né? Sempre tem uma visão heróica do índio, mas uma visão trágica, né? Porque o português que chegou para escravizar o índio e matá-lo, destruir, dizimar. Então ele demonstra isso, José de Alencar, lá no final das suas obras, né? Sempre de alguma forma há uma situação trágica no final, né, da circunstância do que a gente chama os romances indigenistas de José de Alencar. Porém, José de Alencar, na sua grandeza, né, como pensador da cultura brasileira, ele vai situar exatamente essa possibilidade, quer dizer, fundar uma cultura brasileira, e a língua, né, era a representação mais forte dessa dimensão da cultura brasileira. Então ele vai, na sua pesquisa, dizer, né, da efetividade do que se põe como a cultura brasileira a partir da língua, e aí ele sempre afirma, a língua do Brasil não é a língua portuguesa, é a língua brasileira, né? Essa é a luta dele, por isso a grandeza de José de Alencar. De outro lado, o Wendel perguntava também, sabe, qual a importância, né, Wendel, dessa dimensão que você chamava da interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade? É aquilo que o Wendel falou, né, há pouco.
como as disciplinas podem dialogar. Ou seja, a base epistemológica, me perdoe usar esse termo, mas os professores que estão nos ouvindo sabem o que é isso. A base epistemológica, quer dizer, o conhecimento que forma a área e que dá conteúdo específico à língua portuguesa, à matemática, à história, à geografia, à arte, à cultura religiosa, enfim, a gente pode dialogar. Então, a escola pode usar a interdisciplinaridade como uma ferramenta, como um mecanismo de integração do trabalho do professor. Então, o professor que trabalha numa perspectiva interdisciplinar, ele não trabalha só. Ele trabalha com outro colega, em parceria com outro colega de outra disciplina, no mínimo. E é como ainda eu falava, porque por trás de uma propaganda, não é? De uma, vamos dizer, placa publicitária que está lá, frango R$12, não é? Eu tenho a língua portuguesa e eu tenho a matemática. E a vida é assim, Wendel. Mas por trás da língua portuguesa, da matemática, você tem o frango, você fala em biologia, né? Porém, é preciso que o professor possa trabalhar isso de forma criativa na sala de aula, né? Porque o frango que custa R$12, ele não pode simplesmente ficar aí. Ele tem que trabalhar a dimensão da língua, ele tem que trabalhar a matemática, ele tem que trabalhar a biologia, né? Eu diria, só nesse aspecto que a gente está colocando aqui, mas ele pode falar da história da ave, do frango, ele pode falar da história dos números, ele pode contextualizar o tempo, né? Ele pode contextualizar o espaço geográfico, então pode falar da produção agrícola, da produção agrária, pode falar da produção do frango, o que é que representa isso no mundo, no país, etc. Mas mais do que isso, ele pode instigar com projetos coisas maravilhosas, ideias maravilhosas, a partir do interesse dos alunos. É isso que eu foco aqui no trabalho didático, internamente para o trabalho docente em sala de aula. Quer dizer, como, Wendel, essa perspectiva da interdisciplinaridade, que é a própria vida, sabe? A vida é assim, a vida é interdisciplinar. A gente não para aqui para dizer, agora eu estou falando língua portuguesa, eu estou sendo entrevistado, a gente só vai falar porque eu estou na imprensa, vamos falar de imprensa. Não, nós estamos falando de pedagogia, de educação, estamos falando de vida, estamos trocando experiências, né? Já falamos de liderança, de movimento estudantil, já falamos, não é? Da sala de aula, enfim. Quer dizer, a vida não espera para a gente ter um momento para falar só de geografia, só de história, só de matemática, como é na escola. A vida não toca sineta para a gente mudar de roupa, não é? Quer dizer, a vida nos prega muitas surpresas. E a interdisciplinaridade permite que os jovens, a criança, não é? O jovem na sala de aula, se o professor trabalha numa perspectiva interdisciplinar, possa, eu diria assim, construir mais daquilo que é a sua formação, né? A partir do conteúdo da disciplina que o professor trabalha, mas dialogando com muitas disciplinas, com outras disciplinas, com muitas questões, com outras questões, né? Que não são as questões apenas do professor, são as questões da vida, são as questões dos alunos, que passam a ter sentido na sala de aula. E é por aí que está caminhando o Enem, é por aí que está caminhando as mudanças na escola, as reformas das diretrizes curriculares, da base como nacional, que os nossos professores estão estudando, estão, vamos dizer assim, se atualizando agora, né, no cenário da educação, da política da educação atual. Você acha que num país como o nosso, como houve as perguntas para o Base Nacional como curricular, você acha importante no Brasil ter uma base de o que precisa ser estudado em cada ano, mas também com uma abertura para cada estado, porque existem várias culturas. A cultura do Ceará não é a mesma daqui, entendeu? Exato. Essa abertura para a cultura, você acha importante ter uma base para o Brasil todo, mas com abertura para cada estado, cada região, mostre sua cultura também? Wendel, eu estou com você, eu acho nada isso. É muito importante que a gente possa ter uma base como nacional, porém, essa base como nacional não pode ser uma camisa de força para a escola nem para o professor. Ela tem que dar diretrizes, por isso que a gente tem diretrizes que orientam a fundamentação do currículo e, lógico, da base nacional como curricular. Qual é a lógica desse processo? Os documentos dizem, né, da possibilidade da gente ter, a partir da base como nacional, uma unidade em torno de 60% do conteúdo, porém 40% do conteúdo da escola será por disciplina, né, local, regional ou da especificidade que a escola escolha. Isso é muito bom, por quê? Porque vai permitir, Wendel, que do Ceará ao Rio Grande do Sul, de São Paulo ao Acre, tá certo? Do Mato Grosso
a Alagoas, a gente possa ter conteúdos comuns à escola. Então, por exemplo, eu estou estudando aqui no 5º ano da escola básica em São Paulo. Mudei para o Ceará, vou para Fortaleza. Chego no Ceará, a escola tem um conteúdo comum. Então eu não perco o ano. Mas, como o Wendel dizia na pergunta, é muito importante que esse conteúdo também traga coisas específicas do Ceará. Eu estudei coisas específicas em São Paulo quando eu era aluno da escola de São Paulo. Mudei para o Ceará, não vou estudar mais as coisas apenas de São Paulo. Tem agora as coisas do Ceará. Né? Porém, o professor não pode, né, perder essa dimensão, eu diria assim, universal do conteúdo. Ele parte do particular, do específico, e amplia isso na perspectiva do todo. Né? Então, a base comum curricular tem que ter uma relação dialética. Né? O professor tem que saber construir essa flexibilidade, que eu chamaria de dialética, no processo de ampliação e da universalização do conteúdo com o qual ele está trabalhando. A matemática é matemática sempre, português é português sempre, a história é história sempre, geografia é geografia sempre, ciência é ciência sempre, arte é arte sempre. Porém, eu não posso deixar de compreender, a arte se faz, por exemplo, no antigo, na Idade Antiga, tá? Por exemplo, no Egito Antigo, nem deixar de conhecer a arte rupestre dos homens primitivos. Não posso deixar de conhecer a arte indígena no Brasil, não posso deixar de conhecer a arte indígena na América Latina, dos Incas, dos Astecas, né? Não posso deixar de conhecer a arte contemporânea. Então a escola tem que saber fazer esse passeio. A matemática é matemática, mas eu não posso ensinar matemática dura, inflexível. Eu tenho que usar conteúdos locais, específicos, regionais, para dar sentido à matemática que eu ensino, que é universal. Ela não deixa de ser matemática porque eu uso conteúdos do Ceará ou de São Paulo quando eu estou trabalhando matemática, percebe? Assim com a língua portuguesa, assim com a história, com a geografia. Né? E é muito importante que os professores estejam abertos, sensíveis a essa possibilidade para deixar a escola mais perto, né, da vida, para que a gente possa deixar a escola mais perto da riqueza das experiências que os alunos trazem, né, para a sala de aula. E aproveitar melhor essa possibilidade, né, de fazer uma formação mais rica, mais forte, né, mais intensa e mais comprometida com a qualidade. Ou as pessoas de amanhã, né, vamos se dizer, um autor que você gosta muito e o porquê você gosta dele? Olha, eu vou destacar aqui, já que nós estamos na 24ª Bienal Internacional de São Paulo, o nosso que está sendo maravilhosa. Opa, que bom, né, Sara? Maravilhosa, né, Wendel? E eu até aproveito, né, os colegas para visitarem não só a Bienal, como outras feiras, né, quando puderem. Mas vejam, Sara, uma dessas questões que você pontua, né, um autor para recomendar aqui para os nossos... Autor que você gosta Isso muito. que eu gosto. Olha, gente, eu tenho uma apreciação muito grande por literatura brasileira. Eu diria para vocês, eu recomendaria, por exemplo, o patrão da nossa feira, aqui da Bienal, o Inácio Loyola Brandão. Tem obras maravilhosas, ele completou agora 80 anos, ganhou o Prêmio Machado de Assis, é da Academia Brasileira de Letras, tem uma história maravilhosa como jornalista, é um cronista do nosso cotidiano, é um homem aberto, muito leve, né? Então eu recomendaria, por exemplo, um autor que eu gosto muito, é o Inácio Loyola Brandão, mas no âmbito da literatura brasileira contemporânea. Porém, há outros autores, né, que eu acho que, por exemplo, para os jovens, Dan Brown, né, um autor maravilhoso, né, valeria a pena a incursão por Dan Brown. Mas eu também não deixo, né, de recomendar, por exemplo, na literatura nova, mais numa perspectiva infanto-juvenil, eu não deixo de recomendar Thalita Rebouças, encanta as crianças, né, a Paula Pimenta, encanta os jovens, os adolescentes, é maravilhoso. Mas eu também não posso deixar de recomendar a literatura, por exemplo, no formato do cordel. Né? Nós temos coisas muito ricas da cultura brasileira, da cultura local, que permite um diálogo daquilo que o Wendel colocava antes, né? Na perspectiva interdisciplinar, de forma fantástica. Né? E essa riqueza, Sara, faz com que a gente possa caminhar de forma muito plural. E aí eu não fico só na prosa, eu acho que a gente tem que também ir para a poesia. Então a literatura de cordel permite que o poema se faça rimado, né? Com estrutura muito rica de quadras, cestilha, sextilha, décimas, né? Por meio do cordel, a literatura de cordel, o repente, né? Isso é de uma riqueza monumental. E a poesia contemporânea, a gente tem autores maravilhosos da poesia contemporânea que são muito ricos, né?
E isso faz com que a gente possa caminhar nessa perspectiva de construir novas descobertas com autores. E, ao mesmo tempo, Sara, descobrir novos autores. Não é? Hoje, muitos jovens publicam, e é muito importante que a gente possa estar aberto também para esses novos autores, esses novos talentos, não é? Que surgem na contemporaneidade, sejam, inclusive, autores brasileiros ou não. Eu sou muito aberto a essa possibilidade, vamos dizer assim, da literatura, na perspectiva da sensibilidade da leitura. Eu acho que nós, professores, temos que incentivar a leitura. E leitura é isso, é o que agrada, é a estética do que agrada. Então, a gente tem que estar aberto ao belo. E do que é belo é o que é bom. E do que é bom é o que a gente gosta. Né? A gente vai fazendo a triagem pela qualidade, né, do conteúdo, porém, a gente vai descobrindo cada vez mais quando a gente vai lendo mais. Né? E a gente vai se encontrando. Isso é a boa literatura. Agora vamos fazer só mais duas perguntinhas, uma do Wendel, uma minha e encerra. Vamos okay? lá? Vai. O jeito que você escreveu o seu livro hoje, com os ensinamentos, você pensou na época de hoje, ou você acha que seu livro serve também para o futuro? Ou você fez pensando agora, ou você também acha que sua didática, o que você colocou aí também serve para 50, 100 anos? Ou serve só para a época de hoje, ou não? A didática, basicamente, ela nasce com a própria fundação da escola. Né? Quando a gente vai em busca de tentar conhecer como nasceu a ideia da escola, é muito interessante, porque a escola nasce quando na história da educação a gente tem uma sala ao lado da outra, em cada sala médica de escola. Você tem aí a escola. Né? E lógico que você começa a agrupar as crianças por idade. E aí você faz a seriação. É aí onde nasce a ideia da escola. Porém, eu diria para você, quando eu comecei a pesquisar sobre a questão da formação docente, eu tentei ir à intimidade do trabalho docente. E buscar a intimidade do trabalho docente, como é que eu tentei, aqui é a minha base de fundamentação, né, nessa discussão, é uma tentativa de construir, não é? Uma leitura, não é? Assim, radical do que é e como se faz o trabalho do professor. Não é? Então eu tento esmiuçar nesse livro a identidade do trabalho docente. Então eu espero, né, como pesquisador, que essa obra dure muito. Não sei se ela vai durar 50, 60, 100 anos, Wendel, mas eu espero que ela possa durar muito. Eu penso que essa obra ela tem um qualificativo para o futuro. E eu fiz essa obra na tentativa de se a gente muda a escola, dá a virada, aí ela perde o sentido. Aí é preciso construir um novo livro. Porém, se a gente não muda essa escola, ela continua mesmo, esse livro vai continuar sendo muito vivo, muito útil, tá? Com crítica a essa escola tradicional. Então esse livro, ele vai, vamos dizer assim, durar muito na medida em que ele ajuda a gente a mudar a escola e mudar nós mesmos como professor. Nesse sentido, de um livro que transforma, que ajuda e tem um compromisso na transformação, porque para mim ideias mudam o mundo, a gente vai ter nesse trabalho a perspectiva de uma vida nova. Uma perguntinha bem simples. Tem umas cidades que não tem escola, que tem escola só que é debaixo de uma árvore, assim. O que você acha sobre essas cidades que não tem escola? Você acha que é necessário ter uma escola, vários professores, várias matérias, assim, etc? O que você acha sobre essas cidades que não tem escola própria? Sara, do que você fala é muito interessante, é verdade. Há cidades que as crianças não têm escola. Há cidades que não se preocuparam ainda com a escola, com a escolaridade das crianças. Sara, eu entendo assim, a gente pode aprender em qualquer lugar. Seria muito bom que as crianças tivessem uma escola bonita, com carteiras agradáveis, vários professores diferentes, né? Colorida, com material, tá certo? Mas se as crianças têm uma boa sombra de uma árvore, e tem uma professora ou um professor que façam elas descobrirem o mundo e gostarem de estudar, eu diria, isso é a escola possível. Mas num país como o nosso, tão rico, nós não podemos nos contentar com a escola. Porque tem muitas pessoas pobres no mundo que não tem escola. É verdade, há muitos lugares no mundo, não é, que as crianças não têm escola. Porém, Sara, Wendel, eu vejo assim, mais duro é a gente ter uma escola em que as crianças têm um prédio bonito,
a escola é cheia de material, tem professores formados, mas as crianças passam por essa escola e não aprendem. Terminam o ensino fundamental e não sabem ler e escrever. Terminam a sua escola de idade e não sabem contar. Aí, certo nono ainda analfabetos. Pronto, a escola que não fazem com que essas crianças aprendam. Mas você acha que é culpa da escola que, por exemplo, que saiam do nono ou do oitavo, etc., analfabetos, para outra escola? Porque, tipo assim, a gente estuda numa escola, quando vai para outra, vamos percebendo que é um ensino melhor, certo? Entre esses dois, assim, que você sai de uma escola e a pessoa tá analfabeta, você acha que é culpa dos professores ou que é culpa da pessoa mesmo? Eu diria para você, a responsabilidade é nossa, nós que fazemos a escola. É dos pais, é dos professores, é dos gestores escolares. Casa, né? Isso, é dos gestores escolares, que devem acompanhar, apoiar o trabalho dos professores, ajudar. Mas essa resposta não é fácil, ela não é uma resposta simples. Porque depende do meu compromisso como professor, do compromisso do pai em acompanhar o aluno, da mãe em acompanhar o aluno, o seu filho, depende do gestor escolar em acompanhar os alunos e os seus professores, depende do nosso compromisso em fazer uma escola diferente, depende do nosso compromisso em fazer um país melhor. Eu tenho duas perguntas rapidinho. Você acha que essa coisa do aluno se interessar, dele querer também, é uma coisa, por exemplo, você acha que o aluno às vezes não quer aprender porque o professor não transmite a mensagem como ele entenda, ou o professor não transmite bem, ou ele transmite, mas o aluno não entende o que ele quer? E se ele ensinasse de outro jeito, o aluno entenderia e ele se interessaria mais? Pois é isso que eu discuto aqui nesse trabalho, didática e ferramenta para o trabalho docente em sala de aula. Wendel, a ideia é essa, é que o professor não dê a aula do mesmo jeito sempre. Se eu tenho alunos que são diferentes e têm ritmos de aprendizagem diferentes, eu não posso fazer a aula igual todo dia sempre. Então eu tenho que mudar a aula, eu tenho que fazer propostas diferentes de planejamento da organização da minha aula para que eu atinja diferentes alunos, né, que estão em ritmos diferentes e que eu possa ter o compromisso de que todos aprendam, independente do seu ritmo. Esse é o compromisso que eu acho que nós deveríamos ter. Uma última pergunta é: quando você se interessou por educação e quis fazer faculdade de educação, desde quando, como conheceu a educação? Pois é, isso foram as leituras que eu fiz. Eu fui fazendo estudos, eu venho da escola pública, eu estudei no Ceará. O meu ensino médio foi no Colégio Liceu do Ceará, que é uma escola pública, uma escola de referência, uma excelente escola, um velho liceu. Porém, eu diria para vocês, antes de entrar na universidade, eu me despertei para a área da educação, porque eu comecei a desenvolver um trabalho comunitário, numa comunidade, numa favela, e esse trabalho foi mediado com a educação. Então eu comecei a ler autores e depois eu fui estudá-los no curso de pedagogia na universidade. Então esse despertar, não é, que me trouxe, vamos dizer, essa sensibilidade para a educação, foi algo que me permitiu me realizar como pessoa. Eu sou muito feliz como professor, como educador, fiz uma carreira, não estou ainda correndo, que é uma maratona essa carreira, não é? A gente não termina nunca. Hoje tenho mais de 20 livros publicados. É bom ir crescendo a cada dia, né? E aí a gente corre para crescer e se refazer e aprender, sabe, a cada dia. Todo dia eu aprendo, né? Então essa é a riqueza da vida. E aí eu peço aos colegas, né, professores, que visitem a minha página www.casemironline.com.br. Casemiro com SE e online, Casemiro um O e online outro O, tudo junto, casemironline.com.br. Bom, agradecemos pela sua participação e por ter paciência, porque, nossa, foi maravilhoso te entrevistar, muito bom, as perguntas maravilhosas, gostei bastante. Muito obrigado pela sua presença. Bom, eu fico aqui muito grato pela gentileza desse espaço, muito obrigado aos colegas que aqui me receberam, especialmente a vocês que me entrevistaram, a Sara, ao Wendel, tá? Torço para que vocês tenham esse projeto despertando os talentos de muitos jovens, para amanhã vocês estarem nas mídias, nas comunicações, seja formados, né, como web designer, como comunicadores, jornalistas, publicitários, né, nos jogos eletrônicos, enfim,
o jornalismo, as mídias, a publicidade, abre para coisas maravilhosas. Eu espero que vocês se encontrem nessa experiência com a vocação de vocês e que vocês tenham orientação profissional, né, que a escola vai permitir com a descoberta de vocês, que se façam uma imprensa, né, verdadeiramente comprometida com a verdade, com a liberdade de imprensa que é tão importante no nosso país. Muito obrigado, parabéns pela Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação por esse projeto. Um abraço a todos, sejam felizes. Bom, a Imprensa Jovem fica por aqui. Qualquer coisa, vamos no nosso blog ou Facebook, Imprensa Jovem 10.